Sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Semana passada conhecemos o trabalho do criador Aysten de Carvalho, aqui de Patrocínio, em Minas Gerais. Essa semana vamos começar falando um pouco mais sobre aras através das imagens do Aras Imponente. Confira! Criar cavalos é uma paixão. Movido a isso é que muitas pessoas passam a montar um aras ou adequar uma fazenda para alojar esses animais, das mais variadas raças. Equinos são animais caros que exigem cuidados e demandam muito tempo para dar retorno. Mas o contato com a natureza no lombo desse animal não tem preço. É motivante, cativa, faz descansar, traz paz e uma sensação de liberdade. O cavalo também é o melhor amigo do homem e pode ajudar ele nas mais diferentes formas, e apenas a presença desse animal tão imponente já causa maravilhas e nos faz sentir capaz de ir muito além. É o sopro da vida, o ar que todos nós deveríamos aprender a respirar um pouco para limpar os pulmões e renovar a nossa vida. Temos os piquetes, algumas baias para armazenagem de animais, aparelhos para exercício, dependendo sempre da infraestrutura, o local. Casa de celas, farmácia, estocagem de ração são itens obrigatórios. Um aras é um lote de terra destinado à criação de cavalos. Geralmente, são focados em apenas uma raça a fim de produzirem os melhores produtos possíveis. Eles podem contar apenas com éguas, apenas garanhões ou ambos. Tudo depende da estratégia adotada pelo gerenciador do local. Os aras costumam ser atividade secundária de executivos, pois tudo acontece anualmente, como a época de monta e de nascimento dos potros. O resto é uma rotina. Por isso, é fácil levá-lo como um negócio secundário, desde que se tenha um elemento básico, a paixão. A minha família, sempre todo mundo da roça. Meu avô morou na roça até há pouco tempo, agora que veio para a cidade. Eu sempre tive contato com o cavalo. E eu tenho um tio, que chama Antônio, Tony Cotrado, que sempre me motivou a criar cavalo. Eu com acho que 7 anos, ele me deu a primeira égua, uma égua comum, e eu sempre tive paixão. E uma influência, através do meu tio também, que é o Tarcísio, do Aras Rainha da Paz, foi onde eu adquiri meus primeiros cavalos, onde eu fui lá, comprei 3 cavalos, não paga pelo preço que ele me fez, um preço simbólico, justamente por gostar de animal. O melhor em se criar cavalos é a amizade que se faz. Todo mundo unido em prol de um único objetivo: difundir, melhorar e divulgar a raça. Competição mesmo deve existir apenas em pista e entre os animais. Fora da pista, o que se vê é um espírito muito bacana de muita irmandade. Um aras, bem como a criação de cavalos, não é algo que gera lucro imediato, a não ser que a pessoa já compre cavalos prontos e já tenha muito dinheiro e invista vendendo mais caro. Um aras é algo que dá dinheiro a médio e longo prazo se o trabalho for bem feito. Uma gestação de uma égua demora. Um potro para ficar domado demanda tempo. Um cavalo para estar pronto precisa de muito treino. O manejo deve ser certo, adequado. A vacinação deve estar em dia. As baias limpas para não proliferar doença. O ambiente deve ser aconchegante. Quem cuida dos animais deve estar sempre atento. Enfim, o gasto é muito alto. Por isso, ao iniciar um projeto como esse, o primeiro passo é ser apaixonado pelo que está fazendo e saber, ter consciência de que não vai ser da noite para o dia que o trabalho vai ser reconhecido. Mas o fato é persistir sempre, desistir jamais. Todo criador de cavalo, igual no meu caso, que está iniciando, você só coloca na esperança de depois, futuramente, você conseguir sobreviver disso aqui. Hoje, se fosse para mim sobreviver só da criação de cavalo, eu não dava conta. Porque eu sou criador há 1 ano e meio, a minha venda de cavalo ainda é muito pouca, porque eu sou pouco conhecido, então você não consegue vender animal ainda para criador. Que é o objetivo, a gente vende muito cavalo para o usuário. Mas a vontade é fazer bicho bom para vender para todo mundo, a nível nacional. Mas penso eu que eu viverei disso aqui.
virei da criação de cavalos, Manga Larga Machador. É meu objetivo e ela pensa que minha aposentadoria também. Hoje eu tô com 5 duas. Eu tenho 11 baias para garanhão, macho. Tenho 10 baias para égua. Todas feitas em alvenaria. E pretendo fazer mais 10 baias para garanhão, aqui fechando a pista. E mais umas estruturas de baia em piquete. Eu já tenho 4, quero fazer mais 8. A estrutura física é pequena. Então eu tenho que deixar meus animais voltados em baia, os que ficam aqui. Porém a gente tem uma outra propriedade, aonde fica as éguas, as receptoras, soltas. Aqui fica mais os bichos que vão para a pista, as doadoras de embrião, os potros que você aposta, que você separa, aí vem para cá. Uma das construções mais importantes de um aras é o pavilhão de cocheiras. O número de boxes de cada pavilhão deve estar diretamente relacionado ao de animais e das suas diferentes categorias. Com o número de animais reduzido, todas as categorias podem conviver num mesmo pavilhão. Entretanto, se esse número for superior a 20 animais, então já compensa ter pavilhões diferentes segundo as categorias, como, por exemplo, cocheiras de reprodutora, de produtos e de garanhões. Com relação à forma do pavilhão, existem as mais variadas e elas estão relacionadas à insolação, aos ventos e à topografia. Podem ser construídas em forma de I, de L, de U, de triângulo, retângulo ou quadrado. As em forma de L podem ser simples ou duplas. No caso, poderão ter apenas uma fileira de box ou duas. Nunca é demais repetir que devem ser locadas na orientação norte-sul sobre um terreno alto, firme e seco. No caso de cocheiras duplas, podemos ter um corredor central para favorecer esse manejo. As portas dos boxes podem ser internas para o corredor ou externas. Em todos os casos, deve-se observar uma boa ventilação e uma boa luminosidade. As cocheiras em forma de U, triângulo ou quadrado comportam maior número de protegidas dos ventos predominantes pelas paredes. Além dos boxes, os pavilhões devem ter um depósito de ração e arreios, farmácia, ducha e banheiro para funcionários, em alguns casos, escritórios ou habitação para os mesmos. Os centros de manejo são instalações que começam a ser utilizadas nos últimos 10 anos como uma alternativa econômica às cocheiras. Estes centros respondem à finalidade principal, que é arroçoamento individual dos animais, a um menor custo de construção, e devem ser localizados de forma a atender a um número maior de piquetes percorrendo distâncias curtas. Trata-se de uma espécie de galpão dividido em boxes de 85 centímetros a 1 metro de largura, onde o animal entra especificamente para comer. Não precisa de camas, já que a permanência é a mínima possível, de forma a voltar rápido ao piquete para continuar o seu pastoreio. Durante o tempo em que permanecer no boxe, o animal é observado em relação a feridas e cascos, podendo ser escovado. Precisando de maiores cuidados, ele deve ser transferido à sua cocheira. Os detalhes da construção podem seguir um padrão arquitetônico sempre que não afetarem os conceitos de segurança e de funcionalidade, princípios fundamentais para o uso dessas instalações. Hoje você conheceu um pouco mais do Aras Imponente e soube como devem ser as instalações adequadas de um Aras. Amanhã vamos voltar para conhecer a Copa de Macha da raça Manga Larga Machador. Até lá, tchau!